Gênesis, capítulo 21, versículo 8. É aí que nós vamos falar. Eu não sei porquê, mas já na quinta-feira, quando terminou o culto, que eu ia embora, o Espírito Santo dizia assim: não precisa nem procurar a palavra para domingo, porque você vai pregar essa palavra de novo. Eu dizia: Senhor, a mesma palavra. Ele falou: não tem problema, filho, terão pessoas diferentes, e as pessoas que estavam na quinta talvez não tenham compreendido tudo, vão compreender o restante, fique tranquilo. Eu disse: amém, vou pregar a mesma coisa. O Denis não gosta, a Júlia não gosta, depois eles querem me bater quando termina o culto, mas tudo bem, Senhor, eu prego. Amém? Gênesis capítulo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: cresceu o menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava, pelo que disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com o meu filho, com Isaque. Pareceu isto bem duro aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto ele é da tua linhagem. Então se levantou Abraão de manhã cedo, e tomando pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, e morando no deserto, tornou-se frecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém, irmãos? Senhor Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu entro em Tua presença neste momento, e eu te peço, ó Pai, que diminua eu e que Teu Espírito Santo venha crescer neste lugar. O Senhor é aquele que conhece todas as coisas, inclusive sabes o quanto é difícil pregar duas vezes na mesma palavra, ser repetitivo, Pai, porque por mais que Teu Espírito Santo determine, os nossos pensamentos começam a nos colocar em conflitos. Então, já que o Senhor disse que pregasse novamente na mesma palavra, que o Senhor possa falar com cada um aqui, com aquele que na quinta-feira veio, que o Senhor tenha algo novo, eu te peço. E aquele, Senhor, que vai ouvir essa palavra pela primeira vez, que seja aberto o seu entendimento. A Tua palavra é que cura, a Tua palavra é que fortalece. Então que nós possamos ser sarados através da Tua palavra, curados, libertos, e que nós possamos cada vez mais andar segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, cobre este lugar com Teu sangue, e que nada, ó Pai, venha interferir ou atrapalhar na ministração desta palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Amém, irmão? Irmão, eu vou começar no rumo de quinta-feira. Se Deus mudar alguma coisa, Ele mudou. Quando eu li esse texto, na quinta-feira à tarde,
Não foi nem na quinta tarde, foi na quinta pela manhã. Eu comecei a observar que haviam visões diferentes nesse texto. E por que haviam visões diferentes no texto? Porque eram 3 pessoas enxergando de 3 formas diferentes. E nós precisamos entender como Deus enxerga, como Deus nos vê. Porque muitas vezes, já está diferente de quinta-feira, está vendo como Deus faz as coisas diferentes? Porque muitas vezes, em meio ao conflito, em meio à amargura, nós ficamos cegos e não vemos o que Deus está vendo. Deus já viu algo para mim e para você. Você pode crer dessa forma? Deus já viu algo para você. Deus já viu um futuro brilhante para você. Deus já viu a restauração do teu casamento. Deus já viu o diploma da tua faculdade. Deus já viu isso. Mas quando a dificuldade vem, então eu paro de enxergar com os olhos de Deus e começo a enxergar com os meus olhos. E quando eu começo a enxergar com os meus olhos, eu não vejo saída, eu não vejo direção, eu não vejo solução, porque a carne, ela traz cegueira, ela nos deixa cego, o pecado nos deixa cego, e nós não vemos o agir de Deus. E quando, aí para piorar mais ainda, quando nós pecamos, além de nós já estarmos meio cegos por causa do pecado, ainda vem o inimigo e fica nos apontando e nos acusando, e falando, não, você não é digno, não, você não merece, não, você não pode. E aí ele começa com essas acusações a tampar os nossos olhos, a fechar os nossos ouvidos, e nós não conseguimos mais ouvir o Espírito Santo falar conosco e dizer, ei, eu sou contigo, eu sempre te amei. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Você caiu, eu te levanto. Você caiu, eu só preciso do teu arrependimento para te levantar. O que é que você está enxergando? Tem gente que cai, que erra, que falha e fica caído o resto da vida olhando para baixo e para de olhar para o Senhor. O salmista diz, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem de Deus, mas nós temos que ver Deus agir. Como é que eu vejo Deus agir? Está tudo diferente, né, Denis? Como é que eu vejo Deus agir? Eu vejo Deus agir quando eu tenho fé no poder de Deus. Quando eu tenho fé, quando eu acredito no poder de Deus, e então eu vou em frente, pouco me importa o que está acontecendo. Eu vou continuar caminhando para frente, para frente, para frente, ainda que tenham barreiras, ainda que tenham muralhas, não importa o que aconteça, eu vou fazer exatamente o que um homem de fé faz. Eu vou continuar. Na quinta-feira não foi fácil, irmãos, porque na quinta-feira eu tive isso acontece em qualquer lugar, mas eu tive um problema que foi do tipo, nenhum obreiro ia vir para a igreja, nenhum músico ia vir para a igreja, e eu não sei tocar. Eu toco, que é uma benção. Quem estava aqui quinta-feira viu, que maravilhoso que sou eu tocando. E eu falei, eu vou. E peguei o violão e falei, vou levar o violão. E aí, com os olhos da fé, eu contemplei Jesus aqui na igreja, pela fé, dizendo assim, vai filho, vai e toca, porque eu vou estar lá e eu vou te ajudar e vai dar tudo certo. Mas isso foi com os olhos da fé, porque eu conheço meus limites. Eu pensei, Jesus, eu vou ter que chegar lá, isso faz muitos anos que eu não faço, pegar o violão, tocar a nota errada, acorde errado, fazer o povo animar, louvar, e ainda vou ter que pregar, e ainda, Jesus, como é que vai ser isso? Oh glória, eu gostei quando eu cantei o reggae, hein? Quando começou a tocar o reguezinho, todo mundo, eu falei, glória a Deus, eu vou pôr reggae aqui na igreja agora, irmãos, pela fé. Estou vendo um monte de regueiro aqui, amém? Aí aquelas pessoas, Sara, Abraão, Agar, estavam passando por uma situação, você pode imaginar que situação complicada naquela família, naquele lugar. Primeiro, Sara era estéril. Aí Sara chega e diz assim, Abraão, vai lá, Agar vai te dar o filho e vai ser bênção. Até esse momento, Sara tinha Agar como uma ótima pessoa, amém? Será, pastor? Lógico.
Se eu fosse mulher e eu não pudesse dar um filho para o meu marido, e eu fosse escolher uma mulher para ser a mãe do filho dele, eu ia escolher alguém que eu considerasse, alguém que eu achasse que ia ser uma boa mãe. Concorda comigo? Eu não ia escolher qualquer uma. Então o que acontece? Sara tinha um bom relacionamento com Agar, mas de repente, em um dia de festa, as crianças estão brincando, e Sara diz assim: o menino está zombando do outro. Agora Sara é causada uma cegueira nela, porque ela tem inveja de Agar, ela tem inveja de Ismael, ela tem ciúme, coisa que crente não pode ter, ó, inveja, ciúme, que para de enxergar o verdadeiro sonho de Deus, o que Deus tem enxergado, e começa a enxergar coisa que não existe. Começa a enxergar coisa que não existe. A gente tem que confiar em Deus, porque Deus, Ele é onipresente, onipotente. Deus está em todo lugar, e Deus está vendo tudo, e a Bíblia diz que nada fica em oculto. Deus revela, Deus te mostra. Não adianta. Desconfiança causa cegueira. Por quê? A pessoa trabalha com você e você começa a desconfiar que ela vai puxar seu tapete, ou você começa a desconfiar se é um funcionário que ele vai te roubar, ou você começa a ter desconfiança. Causa cegueira, porque de repente aquela pessoa é o melhor amigo que você tem no teu trabalho. De repente aquela pessoa é quem já chegou lá no teu chefe umas 3, 4 vezes e falou assim: ô, sobe o irmão lá, o fulano lá, porque ele tem se esforçado muito. Mas a desconfiança, a inveja, são sentimentos da carne que causam cegueira. Amém? Eu já vi, irmãos, situação de casamentos que eram umas bênçãos, os dois, o marido, a mulher, e houve separação. Sabe por quê? Por causa de ciúmes. Porque Satanás colocou o ciúme e eles não enxergavam mais quem eles eram. Então nós temos que ter cuidado com os sentimentos que nós temos, e temos que buscar ter a visão de Deus. Lá em Provérbios capítulo 5, verso 21 diz: porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa todas as suas veredas, todos os seus passos, todos os seus caminhos. Deus está vendo tudo que nós temos feito, e Ele não está só observando, amém, irmão? Ele está vendo e Ele está dizendo assim: bom, o negócio é o seguinte, eu preciso acertar isso na vida do fulano, preciso acertar isso na vida do Beltrano, mas acontece que ele não está enxergando o que eu quero fazer, então eu tenho que pegar o pastor para pregar isso, para ele começar a enxergar com os meus olhos, para ele parar de enxergar com os olhos dele. Você, quando começa a enxergar com os olhos da carne, você para de acreditar, você acha que não vai acontecer mais. Aí Sara pega e fala assim: manda o menino embora. E eram 2 crianças, talvez fosse só uma brincadeira, e um riu do outro, amém? Você está entendendo? Era coisa de criança, brincadeira de criança, como é bom. Sabe como é que é? Brincadeira de criança, era criança, e criança brinca uma com a outra, e tira um sarro uma da outra. Eu, quando era pequeno, eu falava para o meu primo: ô roscão, ele falava: ô orelhudo. Era 2 crianças, nós não falava nada na maldade. Você entende? E de repente Ismael não fez nada na maldade, mas Sara enxergou na maldade, porque Satanás logo lançou uma flechinha e falou: olha lá, está rindo do seu filho, hein? E Deus estava enxergando assim: são 2 irmãos. Enquanto Sara via eles zombando, Deus via: são 2 irmãos lindos, ó, vou fazer deles grandes guerreiros, grandes homens, vou fazer uma grande nação dos 2. Mas Sara não via assim. Sara via que entre eles haveria um conflito, uma guerra, e não enxergava como Deus estava enxergando. Amém, irmão? Eu estou tentando diferenciar a nossa visão da visão de Deus, para que a gente possa compreender melhor. Talvez esteja até sendo realmente um complemento do que foi pregado na quinta, não sei. Quem estava na quinta sabe melhor que eu. Amém?
E Abraão? Abraão, quando vê aquela situação, Abraão diz: e agora? Como é que fica o coração de pai dizendo: agora eu vou, o menino vai embora? Abraão começou a enxergar: o menino vai morrer no meio do caminho, a mulher vai morrer no meio do caminho, está tudo acabado, não vai adiantar de nada. De que adiantou Deus me dar esse filho? E agora? Aí Deus falou: Abraão, você está vendo errado, Abraão. Abraão estava vendo o menino andando pelo deserto. Abraão já estava imaginando o menino andando no deserto, desfalecendo e morrendo. Já deve ter logo pensado isso. Uma criança e uma mulher no deserto, o que vai acontecer? Vai morrer, não vai sobreviver, não vai aguentar. E ele, com aquele coração de pai, veio aquela tristeza, aquela angústia. Mas na hora que a tristeza veio, Deus bradou do céu, amém? Na hora que você está amargurado, na hora que você acha que não aguenta mais, Deus diz para você: eu sou o teu socorro presente. Na tua angústia eu falo contigo, eu estou aqui. Aí Deus falou para Abraão: Abraão, tranquilo, escuta a tua mulher. Essa parte não vou repetir não, hein? Que na quinta-feira eu falei de escutar a mulher. Escuta a tua mulher e deixa o menino ir, porque eu vou fazer dele uma grande nação. Deus estava falando assim: eu não estou enxergando igual a você. Você está enxergando ele morto, mas eu estou enxergando dele uma grande nação. Isso é o que eu estou enxergando. E tem uma coisa, irmão: aquilo que Deus enxergou em você vai acontecer e vai se cumprir, porque ainda que você não esteja vendo, Ele está, Ele já viu. Amém? E aí chega na hora de Agar. A Bíblia diz que Agar, ela fala assim: eu vou sair de perto do menino, porque eu não quero ver o menino morrer. Naquele momento, foi o momento que Agar pensou assim: eu estou sozinha. Você já passou por isso, irmão? Você está caminhando no deserto, você está andando no deserto, assim, aquela dificuldade de andar, aquele sol queimando. Você está entendendo o que eu estou falando? Aquela luta vindo e ficando cada vez mais difícil, e você começa a desfalecer, e você ora, todo dia você ora, todo dia você fala com Deus, toda hora você: Senhor, Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Ela estava pensando assim: não tem ninguém mais comigo, não tem ninguém mais comigo, todo mundo está contra mim, eu não vou conseguir. Aí Deus falou: Agar, olha para o lado que tem um poço aí, Agar. Você está cega, Agar, por causa do problema. Você não está vendo o meu poder. Por causa do problema, você não está vendo o Deus que você serve. Por causa do problema, você não está enxergando o que eu enxerguei para você, Agar. Porque Deus tinha enxergado que o menino seria flecheiro, que ele se casaria, constituiria família, porque foi isso que terminou dizendo nos versículos. Ela deu água para o menino e ele se levantou e se tornou flecheiro e casou com uma mulher do Egito. Sabe o que é, irmão? Não é o que você está vendo, não é o que você está enxergando, é o que Deus já enxergou para você, amém? Nós vemos as coisas materiais, nós vemos as coisas carnais, nós vemos as coisas da terra, mas Deus vê as coisas espirituais. As pessoas, quando olham para nós, muitos até nos apontam, principalmente quando você é cristão, viu? Principalmente quando você é cristão. Quando a gente pertence a uma igreja, a uma comunidade, é terrível, irmão. Terrível o que, pastor? É terrível quando você vai conversar com alguma pessoa, quando você faz uma coisa errada ou fala uma palavra diferente, qualquer coisinha que aconteça, o cão já logo mete uma pedrada. Pá! Você não é crente? Pá! Você está agindo assim? As pessoas logo recebem isso e começam a dizer que vocês são um lixo da sociedade. Já falaram isso para vocês? Para mim já falaram. Vocês são todos revoltados, vocês são todos uns loucos. Graças a Deus que eu sou louco, porque eu consigo entender o que Deus está falando, porque aquele que não é louco não entende. Quer saber? Até o Chorão entendeu quem era Deus quando ele fez: só os loucos sabem.
Ele tinha ido na Bola de Neve, vocês sabem a história? Ele foi num culto da Bola de Neve, aí ele falou, só os loucos sabem. Eles estão certinho aí no que eles estão fazendo. Mas deixa o chorão para lá, que agora Deus quer enxugar o choro, não quer nada de chorão. Ele quer os alegrão aqui. Logo vem a acusação e logo as pessoas começam a olhar para nós e não enxergam como Deus. Elas enxergam com o olho da carne. E Deus não. Deus vê o coração. Não foi isso? Na quinta-feira eu falei para vocês aqui de Davi, se lembra de Davi? Aí chegou na hora do filho, agora aquela música do mundo ficou na minha cabeça. Chegou na hora dos filhos, o filho entrava, ele falava, é esse, não, é esse, Deus respondia, não, é esse, Deus falava, não, é esse não, senhor, esse não, esse é baixinho, esse é ruivo, esse não, Deus falou, é esse mesmo, Samuel, sabe por quê? Eu conheço o coração dele. Os outros são grandão, os outros são fortão, os outros são bonitão, os outros são cheiroso, mas é esse que está fedendo a rebanho mesmo que eu quero, porque o coração dele é bom. Deus não está vendo você como as pessoas veem. E aí as pessoas veem você desse jeito e fica te incomodando, e fica te incomodando, e fica te incomodando, e fica falando mal de você, e fica falando mal de você. Você quer ver gente complexada, gordo? A maioria dos gordos, você não é gorda não, Julie. A maioria dos gordos, você já olhou com a cara de gorda? A maioria dos gordos, parece que todo mundo, rolha de poço, não sei o que, todo mundo quer tirar um sarrinho do gordo. Eu conheço um rapaz, lá na praia, que é casado com uma gorda. E ele é novinho. E é difícil você ver um menino de 25 anos casado com uma mulher gorda. Gorda. Sabe o que é gorda? É gorda, irmão. É gorda. Esses dias aqui, se eu esquecesse a chave de casa, uma vez nós fomos lá na praia, esqueci a chave de casa aqui em São Paulo, tive que voltar. Mas agora que eu conheço eles, é só ir na casa dele e falar, empresta um vestido da sua mulher, que eu vou armar uma cabana ali na praia, que eu vou passar 2 dias aí. A mulher é gorda. Mas sabe por que ele vive com ela? Porque eu fiquei conhecendo ela dessa vez. Eu não conhecia, eu já tinha visto, mas nunca tinha conversado. E dessa vez eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ela. E depois que eu fui embora daquela conversa, eu fui pensando, falando assim, rapaz, eu ficava pensando, eu não estava discriminando, amém, irmãos? Mas eu ficava pensando, como é que pode um menino tão novo casado com uma mulher tão gordona? Não tem como não pensar, não adianta. Não adianta, porque sempre que você vê os casalzinhos, não é 2 parecidinhos? Mas aquela mulher enorme, aquele cara pequenininho, e eu ficava olhando aquilo e falava, meu Deus do céu, como é que pode? Toda vez que eles passavam por mim, eu pensava, como é que pode, hein? Aí nessa conversa que eu tive quando ele foi embora, eu falei, o cara tem uma mulher especial. A mulher dele tem uma conversa, uma educação, uma mentalidade, um amor por eles, que a gente olha e fala assim, rapaz, é assim, mais ou menos, Deus é mais ou menos assim. O problema de visão do crente é mais ou menos esse, você está vendo? Eu, pastor, enxerguei que a mulher era gorda e o cara era magro, mas não enxerguei que ela podia ter um bom coração, e era por isso que ele estava achando ela linda. Deus vê o coração, amém, irmão? Deus não está vendo o que você fez, Deus não está vendo o que você está fazendo, Ele está preocupado com, está vendo o teu coração, e é por isso que Ele trouxe você aqui, porque Ele disse assim, sabe de uma coisa? Você tem errado, você tem feito de uma forma que não deve fazer, mas eu não vejo você errando, então eu quero te dar a chance de se arrepender e dizer para mim, Pai, eu quero enxergar com os teus olhos, eu não quero enxergar mais com os meus, porque com os meus eu estou enxergando tudo errado. Eu quero enxergar com os teus olhos, Pai, porque os teus olhos para comigo são olhos de misericórdia, os olhos de Deus para conosco são olhos de graça, olhos de amor. Deus, quando olha para nós, Ele olha e Ele vê amor, irmão, Ele não vê condenação, amém?
seja mais espiritual. O apóstolo Paulo fala, nós temos que ser espirituais para entender o Espírito de Deus, enxergar como Deus enxerga. Deus está em todo lugar. Deus, quando olha para mim e para você, sabe quando a gente senta num canto? Já aconteceu isso com você? Você sentar assim, ficar deprimidão, pensando, ixi, eu sou um lixo, nossa, eu não consigo fazer nada certo, tudo que eu faço dá errado. Já aconteceu com você? E a fossa? Quando eu tinha 15 anos, eu vivia numa fossa, mano. Todas as meninas que eu namorava, eu desmanchava e ficava na fossa. Como eu sou feio. Aí punha aquelas músicas, hello, aquelas músicas bem tristes, e ficava lá que nem um bobão. E eu não conhecia Deus, porque se eu conhecesse Deus, Ele tinha falado assim para mim, meu, preparei uma japinha para você, da hora, velho. Você nem tá sabendo, você tá aí chorando por essas aí, tem uma japa preparada para você. Mas não, nessa época eu não falava com Deus. Nessa época, quando acontecia isso, eu pegava um cigarrinho de maconha e ia fumar, porque eu achava que ia resolver meu problema. E aí eu ficava mais deprimido ainda. Aí eu ficava pensando mais ainda naquela situação. Você já passou por isso? Você já ficou pensando desse jeito? Então, irmão, existe um versículo lá em Isaías 55 que diz que não é para você pensar assim. Lá no capítulo 55, no verso 8, o Senhor diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe quando você pensa, eu estou derrotado? Deus pensa, você é campeão. Sabe quando você pensa, ei, aquela mulher me largou, não vai dar certo? Ele diz, vai dar certo sim, vocês vão viver melzinho na chupeta. Daqui para frente é melzinho na chupeta. Só está dependendo de você, filho, enxergar com os meus olhos e entender o que eu quero fazer. São situações que às vezes nós não entendemos e vamos no nosso pensamento. É incrível quanto nós lutamos contra o plano e a vontade de Deus. Deus está falando, só aceite. E aí a gente vai lá e começa a brigar com Ele. A gente começa a enxergar com o olho da carne. Deus fala assim, eu estou resolvendo a situação. Eu estou resolvendo a situação. E aí a gente começa a pensar assim, tá nada, isso não tem mais jeito. Isso não muda mais, vai ser a vida inteira assim agora. Alô? É assim ou não é assim, irmão? A gente fala que tem fé. Eu tenho fé, eu creio, eu vou enxergar com os olhos de Deus. Aí Deus fala assim, eu já resolvi, fica tranquilo. E a gente fica desesperado, falando, ai meu Deus, ah meu Deus, como é que vai ser isso? Irmão, tenha fé, haja pelos olhos da fé, aceite o que Deus tem para você. Agindo Deus, quem me impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu é que sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz. Não é isso que ele fala lá em Jeremias? Pensamento de paz e não de guerra, para vos dar o fim que desejais. Quer dizer, eu quero te dar um fim feliz, eu quero te dar momentos de alegria. Amém, irmãos? Nós aqui temos uma mania de se auto o que fala, irmãos? Quando a gente tem dó da gente mesmo, autopiedade. A gente tem auto tudo, só não tem auto fé. O que a gente devia ter de auto seria a fé, mas nós não temos. Ah, pastor, o que o senhor estava falando? Você tem fé, irmão? Então tem que ter mais. Então tem que ter mais. Porque Deus, Ele olha e fala assim, vou fazer. Vou fazer. E quando Ele fala vou fazer, Ele faz. E se Ele está falando que vai fazer, só acredita.
A sua parte é só crer. Só crer. Ah, mas isso é impossível. Não é impossível. Não é. Na quinta-feira eu falei para vocês que quando surgiu a oportunidade de subir aqui para cima, veio um monte de cara grande querer alugar esse prédio. Chorão, Edir Macedo, academia de ginástica, veio um monte de gente. E a imobiliária falou: o quê? Esse prédio é seu. E eu falei: você está louco que esse prédio é meu? Ele falou: não, é assim. Não, mas não tem dinheiro, vai pagar o que pode. Estamos construindo para vocês. Percebe? Deus olhou lá de cima e falou assim: vou fazer uma igreja bonita para aquele povo ali, que eles têm me adorado bastante, vou dar um lugar grande para eles. Aí a gente fala assim: vixe, isso é muito grande. Isso é muito grande. Só que, irmão, Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Deus preparou coisas grandes para você. Amém, irmão? Eu vou terminar, tá bom? Totalmente diferente de quinta-feira, hein, irmão? Não é, irmã? Totalmente diferente de quinta-feira. Mas tá falando com vocês? Mesmo com os que vieram quinta-feira? Glória a Deus, isso é bom. Amém? Amém. Lá em João capítulo 4, versículo 14, o Senhor Jesus, a palavra diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Eu não sei, irmão. Eu não sei, irmã, talvez você tenha vindo para cá hoje na situação de Agar, no deserto. Já acabou a comida, já acabou a água, e você não tem mais para onde correr. E o teu filho, o teu sonho, Ismael aqui nesse momento vai representar o teu sonho, e o teu sonho está desfalecendo, o teu sonho está morrendo, ele está se acabando, porque você está vendo com os teus olhos, mas o Senhor está dizendo assim: ei, eu já coloquei um poço do teu lado, o poço está aí, a água está aí, e aquele que beber dessa água jamais terá sede. Ele quer te dar dessa água para beber nessa noite. Ele está dizendo: ei, o teu socorro eu já preparei. O teu socorro eu paguei naquela cruz, eu levei sobre mim as tuas enfermidades, eu me fiz maldito por você naquele madeiro. Não permita que destruam os sonhos que eu tenho contigo. Deus tem sonhos maravilhosos para você. É isso que Ele está vendo. Ele olha para você, Ele não vê ninguém feio, Ele não vê ninguém ruim, Ele não vê nada disso. Ele vê alguém que Ele criou, alguém que Ele fez criatura e que se tornou filho ao aceitar Jesus Cristo. Você é filho de Deus. Satanás não pode ficar falando que você é um lixo, que você é uma porcaria, que você não vai conseguir, que você é um fraco, você é um derrotado. Ele não pode falar isso. Você é filho daquele que criou todas as coisas. Sabe por que ele fala isso? Porque um dia Deus meteu o pé nele e falou: vai embora daqui. Você está expulso daqui pela tua rebeldia. Aqui você não entra nunca mais. E aí Deus manda Jesus Cristo para carimbar um passaporte para eu entrar, para você entrar aonde Ele não vai poder ir nunca mais. E Ele sabe que é bom, entendeu? Ele sabe que no céu o negócio é bom. E aí Ele fica doidinho para atrapalhar a vida dos outros, para os outros não ir, por inveja, porque Ele não vai poder ir. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo, irmã? Deus preparou morada para você. Deus nos fez para viver feliz com Ele.
Não permita que o inimigo traga essas tristezas, traga esses sentimentos em você. Ele já preparou o poço para você nessa noite. Deus é sobre todas as coisas, amém? Eu vou terminar no versículo de Jeremias 29 mesmo. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós. Em outras Bíblias dizia que eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Eu peguei uma tradução um pouquinho mais. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós. Você acha que Deus está lá fazendo um plano, dizendo assim: o Valdevino amanhã vai sair na rua e vai tomar um tombo, vai quebrar a perna e vai ficar 2 meses parado sem poder trabalhar? Você acha que Deus está fazendo esse plano? Deus está falando: Valdevino amanhã vai sair na rua e vai aparecer uma oportunidade dele ganhar um dinheirinho aí, uma porta de emprego aberta, e eu vou preparar para o Valdevino uma morada segura. Você está entendendo, irmão? Está entendendo, irmão? Deus está fazendo planos a teu respeito. Deus está fazendo um plano para mim assim. O pastor Rubens vai ter uma tenda no Havaí, na praia, igual naquele filme que eu assisti, fiquei gamado naquele filme até hoje. Lembra que passou o filme aqui? Do surfista? A menina ia na onde? Era a igreja? Na praia, não era? Quem lembra do filme? Era na praia, tinha uma tenda e os caras louvavam e tal, e o marzão lá atrás e tal. E Deus falou: já preparei, pastor Rubens, uma igreja no Havaí. Aí eu falei: mas senhor, eu não sei falar inglês. Ele falou: não tem problema, você chega lá, vai lá, aloha e já era, começa a pregar, tá tudo bem. Falei: então aloha, Jeová, é assim que vai ser. Ele me dá uma comunidade falando português lá, né? Vou sentir uma saudade de vocês, irmãos. Aleluia. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Tenha esperança no Senhor, amém? Tenha fé no Senhor, amém? Deus é tão tremendo que Ele falou muita coisa diferente hoje aqui. A palavra do Senhor, ela se renova a cada momento. Ela é viva. A maior prova de que ela é viva é isso: é que num dia você prega e fala uma coisa, e no próximo culto você prega o mesmo capítulo, o mesmo versículo, porque o Espírito Santo fala para você pregar, e ela sai com algumas diferenças e fala diferente. Tome posse dessa palavra, amém? Jesus é fonte de água viva. Você não vai morrer de sede no deserto, você não vai morrer seco no deserto, porque os planos de Deus são planos de vida. Jesus, Ele veio para dar vida e vida com abundância. Viva a vida com a abundância de Deus. Enxergue com os olhos de Deus. Não veja derrota na sua vida, veja apenas vitória na sua vida. Amém? Coloque-se de pé, aplauda ao Senhor.